Risco e retorno, investindo em crédito para empresas latino-americanas. Hoje a gente vai se aprofundar nos números. Vamos lá! Bem-vindos a mais uma conversa de fundos. Essa é a nossa 8ª edição e isso é muito legal, porque conforme as conversas vão passando, a gente consegue se aprofundar no tema. E é a 2ª vez que a gente vem falar de crédito na América Latina. Hoje a gente trouxe números, porque eu estava até conversando com o Paulo Alves aqui, nosso convidado de hoje, é o RI responsável por crédito na América Latina, no Moneda, aqui no Brasil. Eu estava conversando com ele que a gente falou um pouquinho na outra conversa sobre o que é risco-retorno na América Latina, mas a gente falou muito por cima, porque a gente tinha uma série de conceitos para abordar. Agora eu acho que a gente vai aprofundar nos números e até ajudar o investidor a ter conforto na tese que a gente está apresentando aqui. Então, aqui com o meu parceiro, Paulo Alves, o Pablito. Obrigado pelo convite, Vitor. Paulo, quando a gente fala de risco e retorno na América Latina, e risco e retorno em crédito em geral, vamos colocar os conceitos na mesa, que eu acho que vai ser importante para a discussão. Vamos lá, Vitor. Quando a gente fala em ativos internacionais de renda fixa, são 3 os principais fatores para mensurar o desempenho desse investimento. São eles: carrego, movimentações nas taxas e movimentações dos spreads. O carrego, como a gente conhece, seria como se o investidor permanecesse com aquele investimento até o seu vencimento. E quando a gente fala de fundo, seria a rentabilidade da carteira. Os movimentos das taxas, na verdade, a gente está falando dos movimentos da taxa do título do Tesouro Americano de 10 anos. Não tem como falar de renda fixa internacional sem falar dessa taxa livre de risco que a gente assume que é o risco soberano dos Estados Unidos. Então, a gente pega essa taxa de juros, essa taxa do título americano de 10 anos. A respeito do terceiro ponto, que são os movimentos dos spreads, o spread, na verdade, seria o prêmio que o investidor tem ao investir em um ativo acima, que tem um risco maior do que um ativo livre de risco. E aqui a gente volta no título do Tesouro Americano de 10 anos. Vamos dar um exemplo prático aqui. Você vai investir em alguma coisa que paga IPCA mais 8. O seu spread é o 8, que não é um spread fixo, a sua taxa base é o IPCA, e aí você estaria protegido da inflação porque você tem o IPCA. No caso dos Estados Unidos, você tem o CPI. Exato. Imagina, né? Eu comprei esse ativo que paga IPCA mais 8. O meu carrego é IPCA mais 8. Agora, se a taxa de juros, no caso aqui do Brasil, né? Se a taxa de juros cai, eu tenho uma valorização do meu papel, porque se ele for investir agora no título do Tesouro Nacional, ele vai ganhar menos. Então, o IPCA mais 8 vale mais, porque o diferencial dele versus o Tesouro é maior. Então, esse é o movimento da taxa de juros. O movimento dos spreads é não para esse ativo que eu comprei, né? Mas para os outros ativos do mercado, o spread, ou seja, o IPCA mais 8, quando aparecer um papel igual ou um papel com as mesmas características, agora ele vai pagar IPCA mais 7, IPCA mais 6, porque os juros caiu. Então, são os elementos aqui que a gente fica olhando constantemente como eles se movimentam, né? E por isso que a gente bate na tecla da questão de construir um portfólio diversificado para o cliente. Esse cenário que você desenhou, num mercado mais turbulento, digamos assim, o investidor demanda mais esse tipo de papel, porque está anexado a uma inflação, está anexado à taxa de juros. Então você tem uma demanda e, consequentemente, uma valorização maior desse título. Isso, em momentos de turbulência do mercado, você tem um maior ganho, uma maior valorização da renda fixa internacional. Por isso que você tem uma procura maior por esse tipo de investimento. Isso traduz de forma técnica quando você vê que o cenário ele ainda não está bom, o macroeconômico, e todos os gestores aparecem falando a hora de investir é agora. Porque é quando os títulos estão mais baratos por uma questão não só micro, mas uma questão intrínseca de taxa de juros nacional ou taxa de juros global. Exato. Quando você tem uma expectativa, a gente vê no jornal toda hora, né? Quando que o Fed, que é o Banco Central americano, vai começar a cortar os juros? Porque quando ele começa a cortar os juros, os papéis que estão indexados, que já têm o carrego definido, eles vão começar a se valorizar. Exatamente. Eles deveriam começar a se valorizar. Também não vamos prometer nada aqui. Bom, então a gente falou desses conceitos de renda fixa e crédito global,
Agora a gente vai trazer para a América Latina e risco-retorno da América Latina. Já explicamos métricas de retorno. Vamos falar de retorno na América Latina e de risco América Latina agora? Vamos. O principal ponto aqui é o que motiva a gente a investir na América Latina. E isso a gente pode resumir em 2 principais pontos. O primeiro deles é que a gente faz isso há mais de 20 anos. Isso é um diferencial muito representativo. E o segundo ponto é que a América Latina possui um prêmio que mais que compensa pelo risco que você toma investindo aqui na região. Isso é muito importante para a gente. Na nossa última conversa de fundos, a gente abordou a questão da alavancagem média das empresas aqui na América Latina ser menor do que a alavancagem média das empresas nos Estados Unidos. Esse ponto é importante, mas além disso, nós temos que considerar o yield de cada região. O yield aqui da América Latina é muito mais atrativo do que yields em mercados emergentes, por exemplo. Isso é um dado interessante porque isso mostra que o prêmio que você tem investindo aqui na América Latina mais se compensa pelo risco que você toma. Isso é interessante. E o yield é o retorno que você recebe por investir na América Latina. Então, a gente até discutiu isso depois, né? Quando eu falo, América Latina, o risco-retorno é super interessante versus os Estados Unidos, não é a melhor comparação, né? Porque o risco estadunidense é muito menor, por óbvio, por ser uma economia mais desenvolvida e mais estável. Agora, você trouxe um elemento que é muito interessante. Pega os países emergentes. Quanto que eles pagam na média? Eles pagam menos do que paga na América Latina. A gente tem um prêmio adicional pela região, que mais do que compensa o que poderia ser visto até como um risco adicional, mas que talvez nem faça tanto sentido. Agora, tá bom, a gente bateu no retorno. E agora, como que a gente olha risco? Eu sei que a gente falou de forma muito breve de taxas de default, de recuperação. Eu sei que você preparou uma coisa legal aqui pra gente. Eu acho que a gente pode explicar isso através de dados históricos. Quando a gente pega uma janela longa de 30 anos e compara a taxa de default na América Latina com o cenário global, a taxa de default aqui é muito menor. Enquanto a taxa de default no cenário global é de 4,4%, na América Latina, essa taxa de default é de 2,5%. Além disso, quando a gente pega um ano específico, que foi o ano de 2020, enfrentamos o Covid e tudo mais, nesse ano nós tivemos uma taxa de default na América Latina menor quando comparada com outra região, por exemplo, os Estados Unidos. Aqui a taxa de default foi de 6,7% e a taxa de default nos Estados Unidos foi 8,9%. Além disso, quando a gente pega a taxa de recuperação, o que seria isso? As empresas que deram default e conseguiram se recuperar, o percentual de empresas latino-americanas que conseguiram se recuperar é muito maior que as empresas americanas. Isso basicamente por conta de 2 fatores. Pela questão das empresas aqui terem balanços mais prudentes e também pelo fato, aqui na região, nós termos padrões mais rígidos de concessão de crédito. Então, o que você está me falando é que na América Latina, a taxa média de default, ou seja, a taxa média de calote histórica, é menor do que a taxa média de default de calote dos Estados Unidos. Isso é algo que a gente abordou também que é um pouco característico das taxas de juros lá serem mais baixas e se alavancar lá é mais barato. E aqui a gente tem um ambiente mais avesso a risco, então a concessão de crédito é mais difícil. E você, no final do dia, acaba tendo menos calote na média. E ainda, quando esse default acontece, a gente tende a recuperar mais do que a gente recuperaria lá. Porque é isso, quando alguém não paga, você tem suas garantias que você pode acionar, né? Você tem, eventualmente, imóveis, recebíveis. Então, deram elementos aqui que quando eu falei a América Latina é um emergente muito mais arriscado que os outros, tá me parecendo que não. Pelo menos quando a gente olha os dados. Exato. Como que a gente aplica isso na nossa estratégia de crédito na América Latina? Boa pergunta, Vitor. No Moneda Blend, assim como nos outros produtos da casa, nós utilizamos uma análise fundamentalista. A análise fundamentalista consiste basicamente na análise de fatores qualitativos e fatores quantitativos. Isso é muito importante porque nós gostamos de investir em empresas vencedoras nos setores que ela atua. Então nós precisamos identificar seus diferenciais, se o nível de governança é um nível aceitável e se essa empresa é líder nesse setor que ela atua. Na parte quantitativa, nós vamos analisar os números dessa empresa. Então nós estudamos demonstrações financeiras da empresa, nós avaliamos a saúde financeira dessa empresa e fazemos projeções para os próximos anos, para ver o valor intrínseco
da empresa e ver se faz sentido ou não o investimento no título emitido por ela. Você tem a análise fundamentalista versus a análise técnica. Na análise fundamentalista é isso, você vê qual que é o fluxo de caixa que a empresa vai gerar no futuro e você precifica nos valores de hoje, que é trazer a valor presente, quanto que essa empresa vale. Então, ela pode ficar oscilando ali na bolsa, mas você sabe mais ou menos que, claro, existe risco, mas você sabe ou você estima o valor intrínseco que ela tem. Isso é você ser fundamentalista. É você olhar no longo prazo, independente do ciclo econômico. Enquanto uma análise técnica é uma análise de movimentos de curto prazo, que envolve outros parâmetros que não são os parâmetros primários na nossa análise. Perfeito. É isso. Como que a gente aplica essa análise fundamentalista? A gente ouve falar esses jargões de mercado de análise top-down, análise bottom-up. O que é isso? E deixa eu só já te ajudar. Top-down é de cima para baixo e bottom-up de baixo para cima. Exatamente. Agora eu vou deixar com você. Já me ajudou bastante. Numa abordagem bottom-up, que é a abordagem que nós utilizamos aqui, nós focamos mais nas empresas, na parte micro. Enquanto na estratégia, na abordagem top-down, nós avaliamos mais o cenário macroeconômico. Por exemplo, ciclos de mercado, para entendermos uma parte macro ao invés de uma parte micro. Então, a gente prioriza mais a parte macroeconômica do que a parte microeconômica. E no Moneda, a gente faz Bottom-up. Então, up é o macro e bottom é a empresinha lá que você escolheu. Exato. A gente aplica bottom-up porque é tudo que você falou, né? De analisar a empresa, ver se a empresa é vencedora e se ela é líder de mercado, como que são as perspectivas futuras dela. E aí depois você vai subindo e vendo se você tem um risco assimétrico ali macroeconômico que te impediria de investir. Não quer dizer que você não vai olhar, mas você começa de baixo para cima. Exato. Legal. Dado que você olha primeiro a empresa e você vai subindo, às vezes você tem uma empresa que ela tem um macro ruim, mas que você acha que ela vai performar bem. E quando você tem geografias diferentes, você pode pegar uma geografia que está indo mal e pegar uma empresa que vai te dar dinheiro mesmo com o país não indo bem. Exatamente. A estratégia bottom-up, ela permite que a gente tenha conforto nos investimentos que a gente faz. E isso para a gente é muito importante. Esse exemplo que você citou de empresas em um país que não está passando por um cenário econômico muito favorável é muito interessante. Nós temos o exemplo da Argentina no nosso fundo mais antigo, que é o Moneda High Yield. Nós fizemos um estudo de atribuição de performance desde o início desse fundo para vermos quais regiões, quais países que mais contribuíram para o resultado desse fundo ao longo desse tempo. E foi muito interessante que nós constatamos que a Argentina, que vem enfrentando vários anos de crise econômica, onde passaram Nestor, Cristina, Macri, Fernandes, governos de direita, governos de esquerda, que não conseguiram lidar com a crise econômica, mesmo assim, ela contribuiu e muito para o nosso fundo. Isso é muito importante porque, quando comparamos a alocação média em Argentina, como, por exemplo, a alocação média em Brasil, a alocação média argentina da carteira é um pouco acima da metade da alocação de Brasil. E quando comparamos o quanto cada país contribuiu, é um dado muito importante. A Argentina contribuiu quase o mesmo tanto que o Brasil, mesmo com uma alocação bem menor. Então esse fator, essa abordagem bottom-up, permite isso a gente. Mesmo em um país que tem um desafio muito grande econômico, nós conseguimos garimpar aquelas empresas vencedoras nos setores que elas atuam e passa um nível de conforto muito grande para a gente, que é a cotista do fundo, e para os demais cotistas. Esse exemplo é muito interessante, porque a Argentina vem performando muito mal há muito tempo. Você está dizendo, e a gente tem esses números, que a gente conseguiu trazer retornos interessantes nessa localização geográfica muito turbulenta. E a América Latina é um pouco disso também, né? Você tem um nível de estabilidade ali, se você olha país a país, que não é muito alto. Você tem ruídos políticos, você mostrar que você consegue gerar alfa e trazer valor em países que performam mal economicamente é um dado essencial aqui da análise para que o investidor tenha confiança em investir. O risco você vai tomar investindo aqui, mas o mais importante é que o prêmio pago por você tomar esse risco mais que compensa esse risco que você está tomando. E uma vez que você vai investir e já sabe que está mal, isso está na conta, né? A inflação lá é gigantesca. Tá bom, eu vou amarrar aqui de uma forma que essa inflação não machuque o retorno do meu investimento.
Legal. Você falou de atribuição de performance do Moneda High Yield, que é o fundo mais antigo da estratégia, mas o investimento que a gente tem disponível para pessoas físicas no Brasil é o Moneda Blend. O Moneda Blend, ele acaba sendo uma porta de entrada para o investidor brasileiro para esse mercado de crédito corporativo na América Latina. O Moneda Blend é um fundo mais líquido, ele está disponível na plataforma da XP para investimento de pessoas físicas, para investidores qualificados, e é um fundo interessante porque ele consegue atrelar a parte high yield, que nós temos um histórico muito grande na casa, com a parte high grade, tornando um fundo mais líquido e mais acessível para os investidores locais. O fundo continua tendo uma performance muito interessante. Na janela dos últimos 12 meses, a rentabilidade está um pouco acima de 17%. Na nossa concepção, muito fruto de uma abordagem bottom-up bem realizada. Então é uma opção que traz liquidez, então você investe em papéis high grade, ou seja, os papéis menos arriscados, América Latina, e você investe high yield para dar um incremento de retorno e chegar nessa rentabilidade que você comentou, né? Agora, só para conectar com o nosso ponto, a gente está vindo, fala de retorno, fala de risco, fala de retorno, fala de risco, de forma teórica, depois de forma de localização geográfica, em estratégia. Uma métrica que eu queria abordar aqui é volatilidade desse fundo. Esse fundo é um fundo pouco volátil. Nós estamos falando aqui de uma vol de 4 na janela dos últimos 12 meses, que é uma vol interessante para um produto que, assim como você falou, consegue unir a parte high yield com a parte high grade. Então a gente acaba brincando, é um fundo arroz e feijão, justamente para o investidor colocar o primeiro pé nesse mercado que paga um prêmio muito interessante pelo risco que você está tomando. Então isso é muito importante porque para crédito na América Latina, a gente encara uma volatilidade de 4% como uma volatilidade relativamente baixa. Mas para o investidor pessoa física brasileiro, uma volatilidade de 4% pode ser algo que não é trivial. Por isso que a nossa recomendação é isso, o Moneda Blend é um fundo para o investidor colocar um pezinho ali, colocar uma pequena parcela do capital para deixar a gestão trabalhar para ele, para que no médio e longo prazo ele tenha uma rentabilidade interessante. Mas é isso, é alguma volatilidade ali que ele está sujeito. E isso é risco-retorno, e a gente considera esse risco-retorno interessante. Perfeitamente, Vitor. Legal. Acho que batemos em diversos pontos. Já pensei em outros tópicos para conversas futuras, mas até em benefício do tempo de vocês, eu queria agradecer você, Pablito, Obrigado, por Vitor. mais uma aula e pelos números que você trouxe. Acho que a gente conseguiu dar mais um passo aqui, se aprofundar um pouco mais. Claro, a gente vai voltar com novidades no futuro e contamos com vocês. Muito obrigado. Se você tiver dúvida, claro, manda pra gente. Até a próxima.